Paz do Senhor, queridos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje estou completando um ano de reeducação alimentar. Então, se você gosta de vídeo assim, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, sua curtida. E eu vou mostrar nesse vídeo tudo o que eu fiz nesse um ano para estar eliminando 20 quilos. Hoje é dia 15 de março de 2023 e exatamente dia 15 de março de 2022 eu resolvi mudar meus hábitos alimentares. Eu nunca coloquei isso aqui no canal, porque até mesmo meu canal são mais vlogs, algumas coisas de vídeo particular e o restante mais conteúdo espiritual. Então eu nunca envolvi essa questão de corpo. Porém, muitas pessoas estão me vendo na rua e estão falando que eu estou emagrecendo, o que aconteceu, o que eu fiz e tudo. E eu vou falar pra vocês exatamente o que eu fiz e contar um pouquinho da minha história pra vocês, porque, gente, é um dilema o emagrecimento, né? As pessoas não sabe o quanto é difícil. E também tem gerado muito polêmica após a fala do presidente, né, sobre a gordofobia, né, sobre pessoas que comem mais do que as outras. Se esquecendo então que tem pessoas que têm problemas de saúde diferentes se estão se alimentando ou não, tá? Então eu vou contar um pouquinho da minha história aqui. Peço pra você se inscrever aqui, deixar seu like, sua curtida. E eu espero que esse meu testemunho de vida relevem para vocês que cada pessoa tem um biotipo, cada pessoa tem uma genética e principalmente cada pessoa tem um estilo de gosto de vida, tá bom? A importância aqui do meu canal não é um corpo sarado, uma pele macia, a importância do meu canal aqui é minha saúde e é isso que me importa, tá bom? Então vamos lá. Gente, eu nasci... entre os meus irmãos e eu fui a menor, tá? Minha mãe falou que eu nasci com 2 quilos e pouco, 48 centímetros, então eu tinha de tudo pra ser uma menina magrinha, né? Só que foi passando o tempo, fui engordando, e eu comecei a ter muito preconceito de bullying, esses negócios na escola. Antigamente tinha aquele apelido de gordofobia, um monte de coisa, e começou a gravar o meu emocional. Isso acontece com muitas pessoas também que passam por bullying, muitas coisas. E o que acontece? É aí que começa a dor de uma pessoa que sofre com obesidade, sofre com excesso de peso. Nem sempre é comida, mas então possa ser um lado emocional ou psicologicamente falando que você precisa procurar a ajuda de um profissional nessa área, que vai te ajudar bastante. E o que acontece? Foi indo... Passando o tempo, minha mãe começou a me levar nos médicos e os médicos só falavam assim que eu não era gorda, que a minha massa óssea é estrutura forte e é por isso que parece que eu sou gorda, né, pesada. Eu lembro que minha mãe me levou num médico que ele fez aquela medida corporal em todo e ele falou, olha, sua filha não tem massa de gordura, sua filha tem ossos, ela tá com 7, eu lembro que eu tava com 7 para 8 anos, eu era criança novinha e já tinha quase 12 quilos de ossos, tá? E então o médico ali falou pra minha mãe que eu tinha uma estrutura óssea gorda, forte, mas poderia ficar tranquilo que eu não tinha problema nenhum com a saúde. Tudo bem. E aí sim foi indo. Quando eu cheguei na adolescência, né, a partir dos 13 anos de idade, começou minha luta com o peso, porque eu comecei a engordar muito. E eu começava a estudar e tudo e ver o porquê que eu tava engordando, porque eu sempre fui uma pessoa muito... tipo... comia controlado, né? Eu não tinha aquela coisa assim. Só que eu comecei a perceber que quando eu passava nervoso, eu começava a comer mais do que o normal. E então eu comecei a observar isso. Então foi quando eu decidi procurar uma nutricionista e falar com ela e uma endocrinologista também. Que na verdade era a mesma pessoa, a doutora Sandra. E ali ela foi e falou pra mim que eu tinha problema de ansiedade. E a minha ansiedade não atacava psicologicamente, a minha ansiedade atacava na fome. Era um oco que abria no meu estômago e eu saia comendo, 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 comendo. Isso levou uma cavidade até os meus 17, 18 anos de idade, quando fui retomei meus estudos e eu fui pra faculdade. E foi quando eu comecei a estudar mais sobre isso, né? Sobre ansiedade, sobre corpo, biotipo do corpo. E eu comecei a procurar a base da minha família. E eu vi que a minha família não tem genética de pessoas magrinhas, tudo é forte, tudo tem descendente de português, tem descendente de italiano. Então, vem de estruturas fortes, né? Difícil você ir para um país como esses que não tenha pessoas fortes, né?
E a estrutura também óssea muito alta, minha família são alto, eu praticamente tenho 1,70 de altura. E então eu comecei a entender que ser gordo não é uma questão de má alimentação, porque tem pessoas super bem, que comem bem e tem o mesmo peso de uma pessoa que não come bem e é ruim a alimentação. E eu comecei a observar isso, que tem pessoas na academia que tem músculo, tem tudo, e tem o mesmo peso da pessoa que não faz academia e é gordo e tudo. Então eu pude ver que era diferença de corpo, diferença de biotipo. E aí quando eu entrei na fase dos 20 anos de idade, foi quando eu comecei a entender mais sobre isso. E eu comecei a ver que o meu problema era um lado emocional, porque eu era uma pessoa, e até hoje sou, que eu vou guardando as coisas, tipo, o que eu escuto, o que eu passo, eu não saio falando para as pessoas, eu guardo para pensar e raciocinar. E a questão é o seguinte, o corpo sente as nossas emoções. Então é muito importante nós termos um lado psicológico, ou num psicólogo, ou no aconselhamento de igreja, conversar com pessoas que têm esse dom de aconselhar, porque vai, tipo, inchando, né? Nosso corpo é como se fosse uma espuma ou uma panela de pressão, né? A espuma vai puxando e a panela de pressão vai só... Mas vai chegar uma hora que vai estourar e vai dar aquele problema todo. E aí o que acontece? Foi quando eu casei, passei altos problemas, muitos problemas, no qual eu nunca relatei aqui no canal, mas foi muitas coisas difíceis que eu passei. Logo veio a gravidez do Isaac, com os problemas difíceis que eu tava passando, grávida do Isaac, com muitas emoções abaladas, eu comecei a engordar mais ainda. Foi quando eu ganhei o Isaac e peguei 32 quilos. Depois que eu ganhei do Isaac, eu engordei 32 quilos. Só resumindo um pouco aqui para vocês entenderem. Aí, então, trabalhando para cuidar do Isaac, um monte de coisa, já tinha me separado, então nesse percurso já tava corrido e tudo. E mexendo com o emocional, porque quando paga aluguel é aquela correria e tudo, e eu só engordando, gente, engordando. Não era alimentação, porque eu fazia jejum intermitente, não era academia, não era esse negócio, porque sempre eu gostei de fazer caminhada, me cuidar, e só engordando. Foi quando então chegou a pandemia, e eu engordei o dobro, gente. Eu fui pesar, era peso em cima de peso, e então passou a pandemia, e quando foi dia 15 de março de 2022, foi quando eu resolvi me pesar, tá? Nesse percurso todo eu tinha me esquecido de me pesar. Minha última pesagem, lá pros 23 anos de idade, lá pros 24, 25, quando eu fui ganhar o Isaac, eu tava com 128 quilos. Isso mesmo, eu aqui cheguei a 128 quilos 5 anos atrás, quando o Isaac nasceu. Então eu tava super obesa e não era de comida, como o presidente falou, outras pessoas falam que gordo só come. Não, era doença. Doença psicológica é considerada assim uma doença. A ansiedade é uma doença. E não é... A ansiedade ela não ataca só de depressão, esses negócios. Não, todos nós temos ansiedade. Todos nós. Pode ser a pessoa mais perfeita possível. Mas todos nós temos uma ansiedade. É como se fosse uma alertinha assim, ó, tipo, ela estrala, você tá ansioso. Todo mundo tem, porque sem a ansiedade você não sobrevive para ter métodos, conquistar os seus objetivos. Porém, quando ela está descontrolada, aí sim é preciso procurar um profissional da área para te ajudar a controlar a sua ansiedade e saber o que mexe com você, né? E aconteceu que, como eu comecei a estudar e tudo, eu nem passei por psicólogo nem nada. Porque como eu comecei a estudar bacharel em teologia, eu comecei a ver outras cavidades e então vi o que estava me fazendo mal. O que estava me fazendo mal era guardar emoções e não expressar. Eu era um tipo de pessoa que tudo estava bom. Tipo, eu estava sofrendo, passando mal no angu, a pessoa me humilhava, a pessoa me xingava e eu ficava quieta, guardando. Com aquele sentido assim, tipo, é melhor ficar quieto do que falar. E às vezes não é porque você é cristão que você não tem que se defender, você tem que se defender sim, porque acima de ser cristão você é um ser humano e pode fazer mal pra você. Foi quando então eu comecei a ter essa ousadia de falar para as pessoas o que eu acho, falar a minha expressão. Passei por ignorante na frente de todo mundo, passei por estúpida para quem nunca viu eu falar a verdade, mas são verdades que estavam entaladas aqui, sabe? Que doía mesmo, que eu via acontecer.
E até hoje eu sei que tem pessoas que não gostam do meu jeito de ser, por causa que eu resolvi essa atitude de falar o que eu penso, falar a minha opinião, impor, porque nem tudo é do jeito que as pessoas querem, você tem que impor a sua opinião. Se aceitarem, amém, se não aceitarem, amém, mas você deu a sua opinião, você não é marionete na mão de ninguém, você tem o seu raciocínio. E foi quando eu comecei a tomar essa atitude que começou a mudar minha mente. Eu tirei aquela aceitação e entrei no processo de que eu também sou ser humano, eu também tenho que falar, eu também tenho que observar, eu também tenho o que aceito e o que não aceito. E assim foi, gente, até o dia 15 de março de 2022, foi quando eu me pesei. E eu até marquei no caderninho aqui, ó. Quando eu me pesei, eu tava com 126 quilos e 800 gramas. Sim, gente, o lado emocional me levou a esse extremo de obesidade. Porque, como eu disse, eu sempre guardei tudo. Eu não sou uma pessoa de ficar falando, não. Só que depois, quando eu entrei nessa reeducação alimentar, de me limpar primeiramente a minha mente, eu comecei a ver que eu não era tudo aquilo que as pessoas falavam, que eu não era a ruim, a ovelha negra, não, que eu era uma pessoa que realmente eu poderia ter a minha opinião, eu poderia passar a ser ruim com uma visão do povo, porque eu estava expressando a minha opinião, e não aceitando mais coisas erradas, vendo coisas erradas, e ficar quieta achando que nada estava acontecendo. E aí foi quando eu decidi, eu orei, eu falei, Deus, eu preciso da sua força, eu preciso da sua ajuda, não me deixa desistir, e principalmente limpa o meu coração, limpa a minha mente, tira de mim tudo aquilo que fizeram mal e abalou o meu emocional, porque eu vou em determinação. Foi quando eu comecei em determinação de um ano, eu cortei trigo. Não vou falar que eu não como, eu como, mas eliminei muito, porque eu comia muito pão, eu comia muita coisa derivada do trigo. E eu percebia que quando eu comia as coisas do trigo, tipo assim, não era nem de muita quantidade. Mas eu passava mal, minha língua inchava e logo eu vim ver que eu tenho baixa suficiência ao trigo. Então eu engordava muito por não saber o que eu estava ingerindo. Então comecei a cortei açúcar, cortei refrigerante, cortei esses negócios, comecei a cortar. E lógico também, gente, eu comecei a fazer caminhadas. Tem gente que fala assim, a caminhada não é exercício, mas pra mim foi, porque a gente quando tá muito pesado, a caminhada é boa porque estimula o nosso metabolismo e principalmente a nossa mente relaxa. E eu tava vendo que eu tava mais gorda de estresse, nervoso e tudo. E comecei aos poucos, cortando, diminuindo e tudo. Foi quando então eu decidi a fazer uma limpo, né? Eu falo lipo porque, né, fazer uma lipo psicológica em mim. O que é isso, a lipo psicológica? Esquecer tudo que me fizeram mal. Sair perdoando todo mundo. E aí eu comecei a perdoar quem me ofendeu, perdoar quem me humilhou, perdoar quem saiu arrastando meu nome falando que eu fiz coisa que eu não fiz, perdoar quem me afrontou, dizendo que eu era uma coisa e eu não fiz nada, perdoar quem saiu falando do meu nome. Eu resolvi fazer uma lipo na minha mente e não no meu estômago nem na minha barriga. Foi quando então eu acordei depois desses processos e decidi. Eu falei, a limpeza começa da mente. E foi quando eu comecei a olhar no espelho e falar, eu vou conseguir emagrecer e tudo. E assim foi. Esse foi meu processo. E cheguei hoje hoje é dia 15 de março de 2023 e hoje eu cheguei a 106 quilos. Gente, eu eliminei 20 quilos. Oh, claro! Eu até eu fiz um vidinho pequeno aqui pra mostrar pra vocês como que eu passo a minha rotina diária, tá, gente? É caminhada, o exercício. Eu faço o exercício da diástole, tá? Como eu tive cesárea, rompeu a minha diástole e eu faço exercício, tipo, que conto até 15, seguro 20 e solto, respiro 15. Que é essa parte abdominal que fica rompida. E tenho visto muita diferença, tá bom? Eu sei que o vídeo tá comprido, se inscreve aqui, deixa o seu like, essa curtida, mas tudo isso que aconteceu comigo, eu sei que de emagrecimento e tudo não é aqui no meu canal, por isso que eu tô falando rápido assim pra somar, tá bom? Mas eu vou falar pra vocês algumas basinhas aqui. Além de ter a lipo psicológica, que você tem que sair libertando tudo aquilo que te faz mal,
né, se desintoxicar, tem que ter determinação, tem que ter objetivo. E eu sei, gente, que é difícil, mas tira a quantidade, né? E começa a colocar qualidade, tá? Não é proibido parar de comer as coisas, porque você não vai ficar com vontade, mas come um pouquinho. Por exemplo, eu era muito viciada no arroz branco, gente. Agora eu só como 2 colherzinhas de arroz branco e coloco, tipo, batata, né? Batata doce ou batata salgada, que a batata salgada já é carboidrato e a batata doce já entra como proteína. Então, de manhã, às vezes, também eu como uma batata doce no lugar do pão, né? E eu não como pão de manhã, só é crepioca, esses negócios, pra cortar, tá bom? E assim, quando você for pesar, eu pesei o ano passado. Eu não vou muito por balança, porque eu tenho retenção de líquido e fora que a mulher, ela tem ciclos diferentes. Ela engorda e emagrece durante os ciclos, tá? Então não vai muito pela balança, vai pelas suas roupas, vai pelo seu corpo, vai pela medida. Sempre tira a medida. Pra mim foi um ano de desintoxicação de tudo, então eu me desliguei de muitas coisas que me fazia mal, inclusive a balança, inclusive tudo. Então, tipo, eu vou falar pra vocês o quanto que eu perdi de medida e é isso que tá me fazendo ver a diferença. Às vezes podem falar, um ano, 20 quilos é pouco, mas assim, é natural para quem tem um metabolismo muito lento, para quem tem ovário policístico e principalmente para quem retém líquido. Então, para mim tá ótimo, porque eu sei que vai demorar a voltar esses pesos, porque foi difícil sair, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou falar quando eu iniciei e como que tá agora, tá bom? Quando eu iniciei, o meu ombro estava com 122 de ombro, pra vocês verem o quanto que eu tava bem gorda, bem obesa. Hoje tá 112, eu perdi 10 centímetros de ombro. Meu tórax estava 115, agora tá 107, perdi 8 centímetros. Minha cintura de cima, porque nós gordinhos tem dobra, então eu colocava cintura de cima, cintura de baixo. A cintura de cima tava 110, agora tá 102, eu perdi 8 centímetros. A cintura normal tava 115, agora tá 105, eu perdi 10 centímetros. O abdômen que me matava era 130 de abdômen. E agora tá 115, eu perdi 15 centímetros. Coxa, a direita tava 61, agora tá 51. A esquerda tava 63, agora 59. Total entre as duas coxas eu perdi 7 centímetros. Perna, a esquerda tava 52, agora tá 42. A direita tava 54, agora tá 43. Entre pernas eu perdi 22 centímetros, tá? Com as duas pernas, tá? Braço esquerdo tava 39, agora tá 35. Direito tava 40, agora tá 32. Eu perdi no esquerdo 4 centímetros e no direito 8 centímetros. E peso eu perdi 20 quilos, tá bom? Eu vou colocar agora um vidinho pra vocês, rapidinho, mostrando todas as rotinas que eu faço durante os dias. E eu espero que vocês tenham gostado e falar pra vocês que não importa com o peso, mas sim com a sua saúde. Se tá te ofendendo, se tá te deixando pra baixo, procure ajuda se você não consegue emagrecer. Mas o que é importante, cuidar da sua saúde. A gente tem que entender isso, que não é ser gordo, não é feio. A questão é que cada pessoa tem uma debilitação. E às vezes a pessoa é gorda porque tem problema de coração, há um inchaço no coração. A pessoa é gorda por uma genética maior e o metabolismo é muito lento. Não é só por comer, porque também tem muitos magrinhos que comem demais e não engorda. E isso às vezes pode ser um desequilíbrio hormonal da tireoide. Então, tipo, coisas que a gente tem que parar de deixar de ser ouvida, porque é tóxico, é ofensivo, ofende a gente. Porque assim como o homossexual se sente ofendido, assim como o negro se sente ofendido, os gordos também. Porque tem gordo que é gordo porque come demais, é ruim, tudo tem um famoso glutonaria dentro dele, né? Mas também tem pessoas que têm problema e isso tem que ser relevado, que nem todo mundo é todo mundo, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e fique aí com a minha rotina, o que eu faço todos os dias para então chegar a esse peso, eliminar 20 quilos em um ano. Deus abençoe. Bom, pessoal, todos os dias de manhã eu caminho. Agora que o Isaac conseguiu uma escola aqui mais próximo de casa, eu caminho 40 minutos por dia. São 20 minutos para ir, 20 minutos para vir. Quando ele não estava estudando, eu sempre fazia caminhada normalmente também, mas era no período da tarde.
Mas agora ele tá de manhã, então eu aproveito já para fazer a caminhada. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de passo a passo aqui. E no final eu vou mostrar pra vocês o peso que eu tô. Completando 1 ano hoje, dia 15 de março, a minha reeducação alimentar e eliminei 20 quilos. Aqui é a subida do céu, essa subida do céu mata qualquer um. Lembrando que são 20 minutos para ir, 20 minutos para vir. E quando eu vou buscar ele também. Então, total de 1 hora de caminhada, deixa eu ver, 1h20 mais ou menos de caminhada todos os dias para levar o Isaac e buscar o Isaac da escola, tá? Então, 40 minutos de manhã e 40 minutos meio-dia quando eu vou buscar ele. Chego em casa ainda de jejum intermitente, eu vou lá e tomo água, tá? É bom tomar água, essa preparação eu sempre faço porque eu gosto de jejuar, tanto pro intermitente, tanto também para um lado espiritual, a gente ficar bom. Depois eu já tomo água, tomei café, eu vou lá e faço uns exercícios. Pra quem não sabe, eu tive cesárea, então eu fiquei com a diástole aberta. E é por isso que tem esse sentido de barriga mais frouxa e comprida pra frente. Então eu faço todos os dias, depois que eu entrei nessa reeducação alimentar, a minha preparação musculatura. Tá vendo que eu tô comprimindo a barriga pra ir voltando o músculo da diástole, tá? Então eu vou seguro ali, ó, eu puxo ela pra trás, seguro, que vai fortalecendo a bexiga, vai fortalecendo as partes íntimas da mulher e também essa frouxidão que fica no abdômen após a cesárea também fortalece. E depois que eu entrei nessa reeducação alimentar, que eu comecei a fazer essa prática, eu senti a minha barriga subir mais, né? Porque ficou quebrada, caída e tá novamente voltando ao lugar e não tá ficando com muita pele. Também no emagrecimento, sempre é bom a gente medir a massa de corporal do corpo. Aí vai ser o peso que eu tô mostrando pra vocês. Mas por que a massa corporal é bom também? Porque às vezes na balança não dá tanto resultado igual no corpo. Como eu falei pra vocês, o quanto que eu perdi também em medida, tá bom?